Ó, voltou para a caixa livre. Se a gente adicionar um item aqui, ó, primeiro item aqui já muda. A gente vai vir novamente na tabela de vendas, tá? Vamos adicionar um campo aqui, ó, código da venda. Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Rincon Informática. A gente está a partir de agora começando mais uma aula da nossa série do Construindo o Nosso PDV Universal. E a gente hoje vai tratar da nossa conclusão de venda com inserção de campos, de qual a forma de pagamento e depois de fechamento de caixa. Se você chegou através da gente nesse vídeo agora, não se esqueça de assistir os vídeos anteriores da nossa série, tá? Ele explica já uma boa parte de como funciona um PDV. A gente vai desenvolver esse aplicativo completo, tá? Desde a função de frente de caixa até a função de admin, de emissão de cupom fiscal, de criação de relatórios de dashboard. Nós vamos colocar todas as funções primárias de um PDV e aí cada um vai desenvolver em cima do nosso layout primário de acordo com o case que estiver sendo construído, com a aplicação que está sendo feita por vocês. Se vocês não forem inscritos no nosso canal, peço para vocês se inscreverem e já deixar o seu like. Se não gostar, dá o seu dislike também. O importante é que você interaja com a gente. Pessoal, eu estou bem satisfeito que o pessoal tem interagido bastante, tem colocado comentário nos vídeos, tem enviado e-mail, pedido para solucionar dúvidas. E como eu já expliquei em todos os vídeos que a gente fez até agora, o intuito do canal é a gente crescer e aprender junto, tá? Eu não sei tudo, então muitas das coisas que eu aprendo, eu vou compartilhar todas elas com vocês, tá? E se das informações que a gente for repassadas aqui nos vídeos do canal tiver alguma que seja incorreta, entre em contato com a gente faz a devida correção, cita você te agradecendo, tá? Compartilhe o nosso conteúdo para mais pessoas terem acesso, assim como nós, a tecnologia gratuita para a gente crescer junto, o nosso intuito é crescer junto. E muito obrigado por todos até aqui, tá? Se inscreve lá, deixa o like lá, ativa o sino das notificações. A gente quer bater inicialmente aí, a gente está com 6 meses de canal, eu queria em um ano bater a meta de 1.000 inscritos nele aí, pelo menos, tá? E a gente precisa de vocês para que isso ocorra, porque foi criado pensando em todos nós fazemos juntos. Muito obrigado, vamos lá para mais uma aula, pessoal, bora lá. Então, seguindo aqui com a nossa aula, tá? A gente na aula anterior colocou na nossa frente de caixa para aparecer as vendas, né? Que a gente vai lançar. Enquanto ele carrega a página aqui, nós vamos, a partir de agora, vamos criar um pop-up de fechamento de venda, encerramento de venda. Tá? Deixa eu ver aqui. Pop-up encerrar a venda. O conteúdo dele vai ser... Nós vamos criar uma tabela nova para colocar aqui, tá? Fechamento de vendas. Então vai ter produto do tipo texto, quantidade não, fechamento de venda vai ser valor unitário, do tipo número,
valor total do tipo número, pagamento em cartão do tipo número, pagamento Pix do tipo número também, pagamento dinheiro, né? Também do tipo número, tá? Código da venda, texto do tipo texto, data do tipo date, caixa do tipo texto. Vamos fazer com esses campos e agora vamos desenvolvendo aqui o pop-up para ver como é que vai ficar. Beleza? Então aqui ele vai ser fechamento de vendas, tá? Vamos colocar um grupo aqui, né? Vamos lá para os textos. Vamos isso aqui, 744. Vamos colocar esse aqui também. Eu gosto de fazer umas cores em contraste, então vamos colocar aqui o vermelho que a gente está utilizando aqui. Qual é? Para a gente manter o padrão, né? Deixa eu ver. Esse aqui, vamos pegar esse aqui. Isso. Vou colocar campos arredondados igual o grupo. Vamos centralizar ele. Então, quando a gente clicar em finalizar a venda, a gente vai mostrar o pop-up. Element Action, Show, pop-up encerrar vendas e vai mostrar os dados do grupo, tá? Deixa eu olhar aqui. Olha então, grupos fechamento de venda. Perdão, não é isso aqui não, tá? A gente vai inserir as informações da venda, não é isso, tá? Vamos lá.
Pagamento dinheiro. Vou colocar só dinheiro. Vamos colocar um input embaixo dele, né? Embaixo não, do lado. Qual é os dados aqui? Vamos colocar com 35. Aqui com 35 também. Input, pagamento dinheiro, fechamento de venda. Ele é do tipo integer, que é inteiro, né? Voltar direto como moeda. R-cifrão. Um espaço aqui e mostrar as casas decimais. Vamos ver aqui como é que fica por enquanto. Antes que a gente tenha essa venda para poder fechar aqui, certo? A gente vai fazer venda nova. Beleza, é isso que eu quero que apareça nos contos aqui. Vou fazer o restante. Sem placeholder e texto vamos colocar de cor preta e vamos colocar borda também aqui, borda de uma cor forte. Deixa eu ver agora. Vou fazendo aqui, vocês podem ir copiando, tá, pessoal? Olhando aqui como é que eu estou fazendo. Se tiver alguma dúvida, é só dar um pause, voltar o vídeo depois, tá? É sempre Ctrl D para duplicar os itens, tá? Isso aqui a gente já aprendeu em aulas anteriores já. Dinheiro, crédito, débito, Pix. Dinheiro, crédito, débito, Pix. Essas vão ser as 4 formas que a gente vai aceitar para pagamento aqui, tá? Aí nós vamos duplicar isso aqui, certo?
e vamos jogar para cá. Por quê? Aqui vai ser total a receber. Duplica, certo? Total recebido. Aqui vai ser troco. Perdão. E aqui embaixo vai ser o saldo livre, porque ele tem que bater com o total a receber, tá? Vamos conferir lá na nossa tabela de banco de dados se são esses campos mesmo. Dinheiro, crédito, débito, Pix. Pagamento de dinheiro, cartão, né? Cartão de crédito. Vamos criar mais um campo aqui. Data, caixa, função, produto. Produto não precisa. Não tem. Valor unitário também não, que é a gente está fechando o total da venda. E valor total, número. Tá? Por que eu não estou colocando isso? A gente está colocando os valores de fechamento de venda. Na hora da gente configurar o cupom fiscalzinho ou não fiscal, a gente vai colocar um pop-up na largura de impressão de impressora não fiscal, de 80 milímetros. E lá a gente sinaliza tudo, CNPJ, todas as funções que tem numa coisa normal. Por enquanto aqui é só o fechamento da venda, tá? Os valores que a gente vai inserir, a forma de pagamento. Caixa, código da venda, data. Vamos colocar lá. Você poderia conseguir descer isso aqui. Nome do caixa. Deixa eu descer isso aqui um pouco mais.
Então, são esses campos aqui, ó, caixa, certo? Código da venda. Deixa eu agrupar esses aqui. Vai se chamar grupo Raider, fechamento de vendas, tá? Vou trazer para cá. Vamos colocar a cor de fundo dele aqui também. Então aqui o que vai ser Vamos criar uma nova tabela aqui. Caixa. Vai ser o nome do caixa, do tipo texto. Troco inicial do tipo texto, do tipo número. Vamos colocar esses dois campos por enquanto, tá? Vamos ver como é que tá ficando aqui. Ah, tá bom, né? E esse aqui tá com 1744 também. Deixa eu ver agora. Beleza, vamos configurar esses campos aqui agora. A gente vai vir aqui na página de index, tá? No workflow dele. Aqui em SigniApp porque quando a gente cadastra um usuário novo, a gente vai inserir uma função para ele criar um novo caixa também, que a gente criou a tabela de caixa lá agora, tá? Vamos jogar aqui para como segunda etapa. E o nome do caixa e o troco inicial, tá? Vou retirar essa função de troco inicial, vou colocar só o nome do caixa, tá? Que vai ser o input signiap e-mail seu valor, tá certo? Que é esse aqui, ó. Perdão, vai ser input signiap nome o seu valor.
Isso. A gente vai criar o nome do caixa toda vez que criar um usuário novo, tá? E eu vou fazer uma alteração aqui na tabela do banco de dados em caixa, como já tem ali. Quais usuário que tem aqui como a função de caixa é o Rincão, certo? Então vamos colocar aqui na tabela de caixa também, né? Vamos inserir uma entrada nova aqui, nome do caixa, Rincão, criar. Beleza? Tá aqui. Então vamos agora criar um pop-upzinho de acesso ao caixa, tá? De login no caixa, de abrir caixa. Aqui na página index nós vamos colocar 2 pop-ups aqui, tá? Cadê pop-up? Esse vai se chamar abrir caixa gerência. Vai ser do tipo o inicial, o conteúdo dele vai ser de funcionários, tá? Vamos colocar um texto aqui. Deixa eu pegar a cor aqui de novo. Vamos colocar um input. A largura desse aqui, vamos deixar 320. Pronto. Ctrl E. Esse aqui também 320. 30 de altura. Não, vou deixar 40. Pronto. Ctrl E. Senha gerente. Abrir caixa. Deixa eu mudar isso aqui para abrir caixa. E aqui no placeholder a gente coloca digite a senha do gerente. Digite senha gerente.
Vamos colocar um botão aqui. Abrir caixa. Deixa eu mudar isso aqui de novo. Assim fica melhor. O que vai acontecer então? Quando a gente clicar em login, tá? A gente vai fazer a mudança aqui, tá certo? Nós vamos mostrar o pop-up, abrir caixa gerência. E vou mudar o set focus, um input, senha gerente abrir caixa. Vamos criar mais vamos copiar esse pop-up aqui. Copiar. Basta with formatação. Porque ele já vem copiado aqui já no. E aqui vai ser digite senha do caixa. Então esse vai ter a senha, certo? E vai ter aqui o troco inicial. Input, troco inicial, abrir caixa. Não vai ter nada aqui. Ele vai ser do tipo integer, certo? Inteiro. A gente vai mostrar. Vamos tratar logo do modo ocorrência, moeda. A gente mostra as casas decimais, igual o outro que a gente fez lá. R cifrão, dá um espaço aqui, tá? Então, quando a gente clicar no login, ele vai mostrar o pop-up do gerente, certo? Abrir pop-up gerência. E quando a gente clicar no pop-up de peraí, ele não copiou não? Deixa eu refazer aqui rapidinho. Esse aqui é o pop-up abrir caixa. Copiar. Botar aqui dentro. Não. Colar. Então esse vai ser o de funcionário.
placeholder aqui vai ser digite troco inicial. Beleza? Quanto que está aqui de quantos por cento do placeholder? Vamos deixar com 50%. Esse aqui também. E esse aqui a gente retorna, tá? Abrir caixa gerência, abrir caixa funcionário. Esse aqui a gente retira esse elemento aqui, tá? Pop-up, abrir caixa gerência. Certo? Quando a gente clicar aqui, tá? Ele vai mostrar abrir caixa gerência, certo? Botão abrir senha gerente. Ele vai mostrar para a gente o pop-up abrir caixa funcionário. Somente quando parental groups funcionário. Não, vamos fazer uma música aqui do asserts for funcionário. Cadê senha igual a gerente. E contém no input senha caixa gerência abrir caixa os funcionários. Tá vendo? É assim, ó. Faz uma busca em funcionários que contenha na senha do gerente, no input abrir caixa senha gerente de funcionário. Vamos ver se ele está funcionando, tá? Vou ver aqui. A gente vai se deslogar. Aqui na frente de caixa, em vez de aparecer o usuário aqui, não vai ser o current user não, tá? Vou fazer uma busca aqui nesse, vai ser do tipo caixa, tá bom? Então aqui, ó, parental groups caixa, nome do caixa. Então vai aparecer o nome aqui agora, beleza? Deixa eu ver aqui. No meu banco de dados o caixa tá com rincão@gmail.com, senha de 1 a 6. A senha do caixa cheia do gerente. Não tem gerente lá, nós vamos ter que criar, certo? De novo aqui no workflow, a gente vai copiar esse deixa eu pegar aqui onde está o ponto da senha. Essa expressão não é aqui, tá? Copiar, ela é aqui em cima, aqui, ó. Aqui na página index nós vamos colocar dois pop-ups aqui, tá? Cadê pop-up? Esse vai se chamar abrir caixa gerente.
Gerência. Vai ser do tipo o inicial, o conteúdo dele vai ser de funcionários, tá? Vamos colocar um texto aqui. Deixa eu pegar a cor aqui de novo. Vamos colocar um input. A largura desse aqui, vamos deixar 320. Pronto. Ctrl E. Esse aqui também 320. 30 de altura. Não, vou deixar 40. Pronto. Ctrl E. Senha gerente. Abrir caixa. Deixa eu mudar isso aqui para abrir caixa. E aqui no placeholder a gente coloca: digite a senha do gerente. Digite senha gerente. Vamos colocar um botão aqui. Abrir caixa. Deixa eu mudar isso aqui de novo.
Assim fica melhor. O que vai acontecer então? Quando a gente clicar em login, tá? A gente vai fazer a mudança aqui, tá certo? Nós vamos mostrar o pop-up, abrir caixa gerência. E vamos dar um set focus, um input, senha gerente abrir caixa. Vamos criar mais vamos copiar esse pop-up aqui. Copiar. Paste with formatação. Porque ele já vem copiado aqui já no. E aqui vai ser digite senha do caixa. Então aí você vai ter a senha, certo? E vai ter aqui o troco inicial. Input, troco inicial, abrir caixa. Não vai ter nada aqui. Ele vai ser do tipo integer, certo? Inteiro. A gente vai mostrar. Vamos tratar logo do modo ocorrência, moeda. A gente mostra as casas decimais, igual o outro que a gente fez lá. R cifrão, dá um espaço aqui, tá? Então, quando a gente clicar no login, ele vai mostrar o pop-up do gerente, certo? Abrir pop-up gerência. E quando a gente clicar no pop-up de ele não copiou não? Deixa eu refazer aqui rapidinho. Esse aqui é o pop-up, abrir caixa. Copiar. Botar aqui dentro. Não. Colar. Então esse vai ser o de funcionário. O placeholder aqui vai ser digite troco inicial. Beleza? Quanto que está aqui de quantos por cento do placeholder? Vamos deixar com 50%. Esse aqui também. E esse aqui a gente retorna, tá? Abrir caixa gerência, abrir caixa funcionário. Esse aqui a gente retira esse elemento aqui, tá? Pop-up, abrir caixa gerência. Certo? Quando a gente clicar aqui, tá? Ele vai mostrar abrir caixa gerência, certo? Botão abrir senha gerente. Aqui no input de abertura de caixa senha do gerente, certo? Ele vai mostrar o pop-up.
abrir caixa funcionário, certo? Mas tem uma condicional aqui, somente quando... Vamos fazer uma busca. Só um segundinho, por favor. Vamos fazer uma busca em funcionários, tá? Função optiosets igual a gerente, certo? It item senha, tá? Que contenha o input senha gerente abrir caixa ao seu valor. Tá? Então ele só vai mostrar o grupo de abrir caixa do funcionário quando a senha que ele colocar no pop-up do gerente for essa. A gente vai copiar esse workflow, tá? Cola aqui. E quando não conter a senha, tá? Ele não vai mostrar o pop-up, ele vai mostrar um alerta. O que vai ter esse alerta? Senha não confere, tá? Vou mudar aqui para vermelho, né? Top Center, vamos deixar centralizado mesmo. Top Center, tá bom. Vou colocar 24 aqui. Vamos ver como é que fica? Então fica assim, ó. Fiz um atestado aqui. A gente digita a senha do gerente. Eu tenho que corrigir isso aqui também que eu coloquei errado aqui, ó. Por isso que a gente aprende junto, pessoal. Tá? No pop-up abrir caixa gerência. Aqui não é no Ctrl+C, é no placeholder, tá? Não no conteúdo inicial. E a mesma coisa aqui no caixa, tá? Placeholder, aqui ó, Ctrl+C, Ctrl+V, no placeholder também, não no conteúdo inicial. Vamos lá. Login, vamos colocar uma senha qualquer aqui, 21. Senha não confere, tá vendo? Tá errado. Qual que é a senha do gerente aqui? Vamos conferir. Funcionários. E-mail, vamos ver aqui. Senha e função. Gerente de 1 a 6 a senha. Então a senha aqui é de 1 a 6, ó. Se a gente digitar a senha errada, tá? Ele reseta os inputs também. E aqui também a gente vai botar um reset de input. Vamos fazer de novo. Ó, uma senha qualquer aqui. Senha não confere. Senha de 1 a 6. Ele mostrou o pop-up do caixa. A gente vai fazer a mesma coisa agora com a função de caixa para que a gente seja direcionado para frente de caixa, tá? Eu vou mudar o input de senha aqui para esconder. É aqui, ó. Isso aqui vai ser do tipo password, tá? Aí não aparece o que a gente está digitando. Aqui também. E aqui no pop-up de senha, tá? Troco inicial é um campo que não pode estar aberto, tá? É vazio, tá? A pessoa tem que digitar o troco inicial. A senha também não pode estar vazia, tá? Depois que ele mostrar o funcionário, né? Deixa eu pop-up funcionário, reset inputs. Antes de reset input, ele vai dar um set focus. No input, senha, caixa, abrir caixa. Então, deixa eu só ver qual é, que como são dois pop-ups, se a gente não renomeou, vai dar isso. Abrir caixa, funcionário. E aqui, abrir caixa, gerência. Aí a gente sabe qual input é qual, certo?
Depois que ele mostrar o pop-up, né, que digitar a senha correta do gerente, ele vai dar um set focus em abrir caixa funcionário, certo? A gente vai executar o input do gerente aqui, tá? Vamos ver agora. Funcionando. De novo, ó. Gosto de ser negócio do Google. Toda hora esse troço chato, cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Já setou na senha do caixa aqui, tá? E o que, que vai acontecer aqui no abertura de caixa? Quando ele clicar nesse botão aqui, ele vai redirecionar, vai logar o usuário, certo? Conte, login, e vai redirecionar para a página frente de caixa, que a gente estava com a função direta, agora a gente colocou o bloqueio de senhas para abertura de caixa, tá? E vai ser somente quando uma busca em funcionários, certo? A mesma coisa da gerência aqui, ó. Option sets igual caixa, item senha, certo? Que contenha o input senha caixa, abrir caixa funcionário e o seu valor. Se caso não conter, a gente copia, cola. Se caso não conter, ele não vai fazer essa ação, ele vai mostrar também um alerta de senha não confere, tá? A mesma coisa. Senha não confere. Poxa, colabora, Bubble. O teclado, ou meu dedo, eu que estou fazendo coisa errada também, às vezes eu estou culpando os outros e o erro é meu. Vamos lá. Não façam isso, assumam as suas responsabilidades. Vamos ver como é que ficou aqui. Vinte e um, senha não confere, certo? Deixa eu ver agora se ele acertou de novo quando erra. E a senha do funcionário qual é? Do caixa, de 1 a 6 também. Vamos lá. 21, 21, 21. No troco inicial de 50. Abrir. Ele não funcionou a função. Deixa eu ver aqui. Aqui no input de abertura de caixa senha do gerente, certo? Ele vai mostrar o pop-up abrir caixa funcionário, certo? Mas tem uma condicional aqui, somente quando... Vamos fazer uma busca. Só um segundinho, por favor. Vamos fazer uma busca em funcionários, tá? Função optiosets igual a gerente, certo?
it item senha, tá? Que contenha o input senha gerente abrir caixa ao seu valor. Tá? Então ele só vai mostrar o grupo de abrir caixa do funcionário quando a senha que ele colocar no pop-up do gerente for essa. A gente vai copiar esse workflow, tá? Cola aqui. E quando não conter a senha, tá? Ele não vai mostrar o pop-up, ele vai mostrar um alerta. O que vai ter esse alerta? Senha não confere, tá? Vou mudar aqui para vermelho, né? Top Center, vamos deixar centralizado mesmo. Top Center, tá bom. Vou colocar 24 aqui. Vamos ver como é que fica? Então fica assim, ó. Fiz um atestado aqui. A gente digita a senha do gerente. Eu tenho que corrigir isso aqui também que eu coloquei errado aqui, ó. Por isso que a gente aprende junto, pessoal. Tá? No pop-up abrir caixa gerência. Aqui não é no Ctrl C, é no placeholder, tá? Não no conteúdo inicial. E a mesma coisa aqui no caixa, tá? Placeholder, aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. No placeholder também, não no conteúdo inicial. Vamos lá. Login, vamos colocar uma senha qualquer aqui, 21. Senha não confere, tá vendo? Tá errado. Qual que é a senha do gerente aqui? Vamos conferir. Funcionários. E-mail, vamos ver aqui. Senha e função. Gerente de 1 a 6 a senha. Então a senha aqui é de 1 a 6, ó. Se ele não, se a gente digitar a senha errada, tá? Ele reseta os inputs também. E aqui também a gente vai botar um reset de input. Vamos fazer de novo. Ó, uma senha qualquer aqui. Senha não confere. Senha de 1 a 6. Ele mostrou o pop-up do caixa. A gente vai fazer a mesma coisa agora com a função de caixa para que a gente seja direcionado para frente de caixa, tá? Eu vou mudar o input de senha aqui para esconder. É aqui, ó. Isso aqui vai ser do tipo password, tá? Aí não aparece o que a gente está digitando. Aqui também. E aqui no pop-up de senha, tá? Troco inicial é um campo que não pode estar aberto, tá? É vazio, tá? A pessoa tem que digitar o troco inicial. A senha também não pode estar vazia, tá? Depois que ele mostrar o funcionário, né? Deixa eu pop-up funcionário, reset inputs. Não, antes de reset input, ele vai dar um set focus. No input, senha, caixa, abrir caixa. Tá? Deixa eu só ver qual é, que como são dois pop-ups, se a gente não renomeou, vai dar isso. Abrir caixa, funcionário. E aqui, abrir caixa, gerência. Aí a gente sabe qual input é qual, certo? Depois que ele mostrar o pop-up, né, que digitar a senha correta do gerente, ele vai dar um set focus em abrir caixa funcionário, certo? A gente vai executar o input do gerente aqui, tá? Vamos ver agora. Funcionando. De novo, ó.
gosto desse negócio do Google. Toda hora, esse troço chato, cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Já acertou na senha do caixa aqui, tá? E o que vai acontecer aqui no abertura de caixa? Quando ele clicar nesse botão aqui, ele vai redirecionar, vai logar o usuário, certo? Conte, login, e vai redirecionar para a página frente de caixa, que a gente estava com a função direta, agora a gente colocou o bloqueio de senhas para abertura de caixa, tá? E vai ser somente quando uma busca em funcionários, certo? A mesma coisa da gerência aqui, ó. Option sets igual caixa, item senha, certo? Que contenha input senha caixa, abrir caixa funcionário e o seu valor. Se caso não conter, a gente copia, cola. Se caso não conter, ele não vai fazer essa ação, ele vai mostrar também um alerta de senha não confere, tá? A mesma coisa. Senha não confere. Poxa, colabora, Bubble. O teclado, ou meu dedo, eu que estou fazendo coisa errada também, às vezes eu estou culpando os outros e o erro é meu. Vamos lá. Não façam isso, assumam as suas responsabilidades. Vamos ver como é que ficou aqui. Vinte e um, senha não confere, certo? Deixa eu ver agora se ele acertou de novo quando erra. E a senha do funcionário qual é? Do caixa, de 1 a 6 também. Vamos lá. 21, 21, 21. No troco inicial de 50. Abrir. Ele não funcionou a função. Deixa eu... Aqui, pessoal, ó, na duplicidade do gatilho, tá? Tem que mudar aqui para não contém, para ele aparecer o alerta, senão ele vai aparecer o alerta toda vez que se logar, tá? Vamos fazer o teste aqui agora, aqui. Vamos ver. Eu também mudei aqui para que ele vá direto para frente de caixa, tá? Isso aqui é só para a gente fazer, não é para se logar no sistema, para a gente abrir o caixa, a função do PDV aqui, tá? Vamos lá. Ele foi, certo? Agora a gente tem que fazer mais uma função aqui, ó. O que que é? Vai criar uma nova coisa, tá? Ok, novo caixa. Nome do caixa, input. Deixa eu ver aqui. Vai ter que inserir mais alguns campos nesse pop-up aqui, tá? Vamos lá. Vou aumentar o tamanho dele aqui, ó.
vai colocar o nome do caixa, certo? Senha. Aqui no banco de dados, caixa. Nome do caixa, troco inicial e senha do caixa. Do tipo texto. O nome é o input, o nome do caixa, funcionário, seu valor, troco inicial, input, troco inicial do caixa, seu valor, abrir caixa e a senha. Tá? Vai criar, ele vai logar também, tá? Não, só isso só, criar o caixa e direcionar para lá. Ele vai registrar o caixa que fez o login para iniciar as vendas. Deixa eu vir aqui em vendas. Vou deletar esses produtos aqui por enquanto, porque a gente vai mexer agora nessa parte, tá? Mais uma mudança aqui, pessoal. Vamos lá. Tem que botar um set focus aqui também no input do nome do caixa, certo? Não na senha. Então vai ter que ficar assim, ó. Vamos mudar aqui, tá errado aqui. Aqui é para texto. Tá? Vamos lá. Ele abriu o caixa, certo? Aqui nós vamos mudar, deixa eu ver se ele fez se ele criou um novo caixa aqui na tabela de banco de dados. Caixa. Criou um novo caixa aqui, tá vendo? André, data de hoje, troco inicial, tá tudo aqui, tá vendo? E aqui no design, em frente de caixa, a gente vai colocar aqui para aparecer tinha que aparecer o nome dele aqui. Deixa eu ver. Tá certo aqui, ó. A busca em caixa, primeiro item. Deixa eu ver se é isso. Agora
apareceu, tá? É isso mesmo. Então a gente termina essa etapa, tá? Vamos agora continuar aqui no fechamento de caixa para a gente acabar essa aula hoje, que essa aula está bem grande também, tá? Eu tenho que colocar uma função aqui. Esse grupo aqui eu vou colocar, deixa eu ver se eu coloco, adicionar um custom state de venda cancelada. Vai ser do tipo yes ou no, tá? E aqui a gente vai colocar a condicional, um string de que venda cancelada vai ser igual a no, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo aqui. Para ele não mostrar as vendas canceladas, mostrar só a venda. Não, vai ser igual a yes. Certo? Perdão, é no. Não repete em grupo, tá, pessoal? Ele vai mostrar só as vendas não canceladas. E o que vai acontecer quando a gente clicar aqui na lixeirinha? A gente vai fazer uma mudança em vendas. Tá? Venda cancelada, a gente vai colocar igual a yes. E aí ele não aparece lá, só que não deleta do banco de dados. Vamos fazer um teste aqui. Vamos lançar aqui produtos novos. Vamos colocar de novo aqui. Acho que você tem 2 produtos cadastrados. Vamos colocar uma quantidade de 150. E aí a gente quer excluir isso aqui, tá? Vamos ver se ele já criou aqui no banco de dados. Vendas. As 3 vendas estão aqui, ó. 20, 10, 150. Tá vendo? A gente vai cancelar essa. Ela some daqui, tá? Do nosso fechamento de venda, mas ela não some do nosso banco de dados. Porque depois no painel de controle lá, nós vamos ter o registro de venda cancelada também. Só que essa ação só vai acontecer com a senha do gerente, tá? Então, a gente quando clicar aqui, né? Peraí que tá dando uma travada aqui. A gente vai mostrar o pop-up. Vamos criar um pop-up novo aqui. Vem aqui em Index. Copia esse. Vai no frente de caixa. Cola ele aqui. Tá? E não vai ser abertura de caixa. Vai ser excluir item venda. E aqui, input senha. Excluir item venda. Certo? Tem que renomear tudo, tá?
então vai ser o pop-up excluir item venda. Ele vai mostrar o pop-up e excluir item venda. E vai dar um set focos. Input. Senha gerente excluir item venda. E quando a gente vai aqui, muda para excluir. E ele só vai... O que ele vai fazer quando excluir? Ele vai fazer a mudança no banco de dados. Tá? Que não é funcionário não. Esse pop-up tem que ser vendas. Certo? A mudança em venda, venda cancelada, vai passar para yes. Somente quando uma busca, vamos lá, funcionários, função ou setor que está aqui, função option sets igual a gerente, certo? Item senha que contenha input senha gerente excluir item venda o seu valor, certo? Ele só vai fazer essa mudança quando a senha do gerente estiver correta. E se não tiver, quando não tiver, a senha foi incorreta, ele vai dar uma mensagem de alerta de senha não confere. Vai resetar os inputs e vai dar um set focus. Input, senha gerente, excluir item dentro. Vamos ver aqui funcionando? Pediu a senha do gerente, a senha errada, senha não confere. A senha certa, a ação não foi. Deixa eu ver aqui.
e vai esconder o pop-up depois disso. Deixa eu ver. Só que não excluiu ainda, tá? Deixa eu ver aqui. Vou ver o que está acontecendo. Seguindo aqui com a nossa aula, tá? Aqui na onde está o texto de caixa livre, nós vamos colocar uma condicional nele, tá? O que é essa condicional? Quando o repeat group vendas, lista de vendas, o primeiro item não estiver vazio, ele já vai colocar o condicional de texto. Não vai ser caixa livre, vai ser caixa ocupada. Certo? Então ele vai aparecer caixa ocupada. Eu fiz um teste aqui antes, ó. Caixa ocupada. Se a gente deletar os itens aqui, ó, de vendas até agora, vamos também deletar as vendas. Ó, voltou para a caixa livre. Se a gente adicionar um item aqui, ó, o primeiro item aqui já muda para a caixa ocupada, tá? Nós vamos fazer uma mudança aqui no banco de dados, tá? Em vendas. Nós vamos inserir mais um campo de caixa do tipo texto, tá? E vamos fazer uma mudança aqui na adicionar venda, criar nova venda, certo? Vai adicionar o campo aqui de caixa. E o que fazer? A gente vai fazer uma busca em funcionários. Só um segundo aqui. Função igual a caixa, tá? Item caixa. Deixa eu ver aqui. O que é isso aqui? Não, perdão. Item nome. Primeiro item, tá? Por quê? Porque esse caixa vai estar sempre relacionado a essa venda, certo? E aqui a gente vai fazer uma busca em vendas. Item caixa, primeiro item. Não tá isso aqui não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ter que colocar mais um campo aqui na criação de caixa, tá? Quando clicar no botão de novo produto, vai criar uma nova venda. A gente vai colocar aqui e vai adicionar um novo campo, tá? Que é gerente. Do tipo texto. E vai ser a mesma coisa aqui, tá? Copiar. Só que a gente vai, em vez de ser caixa, vai ser gerente, certo? Vamos fazer outra mudança aqui, gente. Em caixa. Tabela de caixa, tá? Vamos adicionar aqui gerente do tipo texto. Vamos adicionar aqui admin do
tipo texto, tá? Certo, vamos lá. A gente vai vir novamente na tabela de vendas, tá? Vamos adicionar um campo aqui, ó, código da venda, do tipo texto, certo? Aqui em caixa nós vamos agrupar esses itens aqui, ó. Deixa eu revelar onde ele está aqui na árvore. Grupo venda, grupo fechamento de vendas, caixa. Aqui também. Não é componente não, é arranjo. Começou a ficar lento o sistema. Código da venda. E aqui data da venda. Aqui nós vamos fazer uma busca em caixa, each item caixa, first item, certo? Vamos fazer uma busca em vendas, código da venda, primeiro item. Deixa eu ver aqui. Já sei o que está acontecendo aqui. Tá como moeda, pessoal. Esqueci, como eu copiei aqui, esqueci de trocar, tá? Deixa eu ver se assim aparece. A gente tem que fazer a mudança. Rincão com rincão, tá certo? É a mesma coisa aqui, ó. Duas searches for caixa. Venda. Acho que é venda aqui. Item, código da venda, primeiro item. Deixa eu ver. Então não é esse aqui não. Aqui é o que? Texto F2, state código da venda.
Vamos mudar esse texto aqui, vamos colocar um input no lugar dele. Aqui é o que? Frente de caixa, código da venda. Então, vamos lá. Certo, vamos ver se está aparecendo nos dois. Tá. A gente vai tirar isso aqui daqui. Qual o tamanho dele? 60, 27,75 por 60. 60. E aqui na coisa de vendas, né? Criar uma nova venda, a gente vai ter que colocar isso aqui. Código da venda, que é o input, código da venda, o seu valor. Eu renomeei ele para input código de venda. Input código de venda. Aqui não trava não, bobo. Vamos lá. Deixa eu ver lá. Agora foi, tá? E a data de venda é o... Não é moeda também, é data, né? Current date and time, formatado como custom, tá? Dia, mês, ano, certo? Vai com o texto. Certo. Só que eu não quero deixar assim, deixa eu fazer o seguinte. Aqui eu vou tirar isso aqui, vou colocar um date and time picker aqui.
largura disso? 35 por 104. Fechamento de venda. Tá meio diferente a aula hoje, pessoal, mas a gente vai conseguir, tá? Current Date and Time, tá? A coisa inicial, certo? Formatado como, e aí a gente coloca aqui Custom, tá? Daí fica do jeito que eu quero. Aí que o bicho tá travando mesmo, que não quer colaborar comigo. Olha. Então, ó, vamos colocar tirar a formatação dele, vamos colocar o fundo branco, né? Formato da data em custom, é aqui que a gente muda, tá? Dia, mês, ano, certo? Deixa eu ver como é que tá ficando aqui agora. Beleza, vamos fazer então o fechamento de venda, tá? Vamos fazer uma venda do zero aqui. Primeiro vamos deletar tudo que tem aqui, né? Vendas. Aqui faltou inserir dois botões aqui. Vamos vir para cá, eu tenho que fazer primeiro. Sem condicional de hover, botão. Limpar campos, fechamento de venda. Vamos copiar ele, né? Com concluir venda. Vou limpar campos. Qual é o nome desse grupo aqui? Grupo fechamento de vendas. Ele vai resetar os inputs, tá? Vou fazer um teste aqui. Grupo, reset data do grupo. Acho que é fechamento de vendas esse aqui, não é isso? Vamos ver agora. Isso, ele resetou, tá vendo? E o outro vai ser concluir venda. O que vai acontecer? Ele vai criar um novo fechamento de venda.
E nós vamos colocar todos os campos aqui, tá? Caixa vai ser input, nome de caixa, fechamento, seu valor. Deixa eu ver os nomes aqui que eu vou pegar um que está copiado ali. Input, nome, caixa, fechamento de venda. Input, nome, caixa. Input, código de venda. Data, date e time picker, cadê? Seu valor. Input, pagamento, débito, fechamento de venda, seu valor, pagamento dinheiro, pagamento cartão, crédito, né? Pagamento Pix. Nossa, cara, tá travando já demais isso aqui. Olha lá, dá uma olhada nisso. Valor total. Tá faltando aqui o total a receber, total recebido, troco, saldo livre. Deixa eu ver aqui na tabela de vendas. Fechamento de vendas. Receber do tipo número. Total recebido do tipo número. Input troco do tipo número. E input saldo livre do tipo número. Estava faltando esses aqui em cima do pop-up que a gente fez, correto? Total a receber, total recebido, troco, saldo livre. Então vamos lá. Input, pagamento, total fechamento de total recebido, fechamento de venda. Tá? Input, pagamento, saldo livre. Cadê saldo livre? Fechamento de venda, seu valor. Total recebido. Input, pagamento, total a recebido, fechamento de venda. E o troco, input, pagamento, troco, fechamento de venda, o seu valor. Feito isso, ele vai resetar os inputs. E vai fechar o pop-up, certo? Vamos colocar um alerta aqui também. Então vamos fazer uma venda desde o... Ué, o que é isso aqui? Fazer uma venda desde o começo para a gente ver se a função ficou pronta. A aula ficou grande hoje, mas está produtiva. A gente aprendeu bastante coisa hoje.
corrigiu bastante coisa também. Estamos terminando já, tá, pessoal? Vamos lá. Tem aqui também, ó, Element Actions, Group, Reset Data. Cadê o Repetir Grupo? Deixa eu ver aqui o grupo. Só que ele está dentro do grupo Venda Produto. Vamos ver aqui. Tá faltando um campo lá, tá? Isso aqui, 104. Vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Vou jogar para cá esse fechamento de venda. Vou dar um padding nele, na esquerda, de 20, tá? Os dois inputs aqui, vou jogar para cá. Quero que ele entre aqui. Deixa eu ver se ele ficou. Não. Não tem problema. Isso aqui é só um texto. Aqui nós vamos colocar mais um campo, tá? Quem lembra o que é? A gente vai descobrir agora. Certo? Gente, perdão. Esquece isso aqui tudo. O troco inicial eu vou colocar no fechamento de caixa. Minha cabeça já não está funcionando direito lá. Vamos embora lá. Vamos
ver aqui. Nova venda, gerou um código de venda. Vamos vender um produto aqui, tá? Quanto é que tem que receber? 250, certo? Então, em dinheiro foi 50, em crédito foi 50, no débito foi 100 e no Pix foi 50. Tem que configurar esses campos aqui. Espera aí. Total a receber é igual o input, pagamento, dinheiro, fechamento de venda, o seu valor, mais input, pagamento, crédito, fechamento de venda, o seu valor, mais input, débito, né? Pagamento, débito, fechamento de venda, o seu valor, mais o input, Pix, cadê o do Pix? Seu valor, formatado como moeda, certo? Duas casas decimais, separador de vírgula, de decimal vírgula, separador de centésimo de milhar, ponto, R cifrão. Sai daí, cara. Não me sacaneia, não. Porra. Vou acabar isso logo. Ele já está como moeda, então pera lá. Deixa eu ver aqui. $50, mais 50, mais 100, mais 50. Não somou do Pix. Input, pagamento, dinheiro, crédito, débito. A gente vai desabilitar esse campo aqui, certo? Para ninguém alterar. Crédito, seu valor, mais input, pagamento, dinheiro de venda, seu valor, mais input, pagamento Pix, seu valor, mais crédito, débito e dinheiro agora. Deixa eu ver. Agora foi. Então ele recebeu 300, certo? O troco também vai ser desabilitado. Esse aqui vai ser o input, pagamento, valor total fechamento de venda. Tá? Valor total recebido menos
Input, pagamento, é o valor total, fechamento de venda, é o seu valor. Certo? Acho que agora vai, galera. Bora lá. Galera é chato, né? Saldo livre. O saldo livre vai ser o valor total recebido menos o troco. Também desabilita ele. Primeiro troco, tá? Input, pagamento, troco. É isso mesmo. Saldo livre de 250 e troco. Certo? Concluir venda. Fechamento de venda concluído. Ele não resetou os campos aqui. Tá? Eu vou ver o que aconteceu para poder limpar esse campo aqui. Mas se a gente vier aqui, ó, em data, fechamento de venda, a gente já tem o nosso fechamento de venda aqui. Ok? A única coisa que faltou é isso aqui. Nós vamos corrigir isso aqui e a gente encerra a aula. Tá? Vai fazer mais duas funções. Tá? Aqui no Repeat Group, a gente vai setar ele para ele fazer a busca. Aqui ele está fazendo a busca nas vendas de venda cancelada. Nós vamos adicionar mais uma variável aqui, que é código de venda, tá? Para ele só apresentar no Repeat Group as vendas referentes ao código que foi gerado aqui para aquela venda, tá? Input, código de venda, seu valor. E aqui na venda, depois no encerramento de venda, nós vamos adicionar aqui nesse workflow para ele fazer um set state. O que é o set state? Frente de caixa, código de venda, a gente vai mandar ele gerar um número randômico, uma fórmula. Tá? 6 caracteres, né? 6 elementos e só números. Para quê? Para ele gerar um código de venda novo. Tá? E vamos ver como é que fica aqui, a gente encerra a aula hoje. Vou fazer uma venda do zero, como se eu estivesse sentando no caixa para trabalhar. Caixa vai ser o rincão. A gente se logou, tá vendo? Para fazer a nova venda, a gente vai apertar o F2 para gerar um código novo, tá? F2, ele gerou um código, a gente vai lançar os produtos aqui agora da venda. Vamos supor 15 coxinha e camarão, que são os dois produtos que a gente cadastrou aqui. 35, pronto. Vai dar esse valor aqui, certo? Vamos fechar o caixa, finalizar a venda. A gente recebeu 150 em dinheiro, tá? Total recebido, o total a receber que a gente tinha, o troco, tá? E o saldo livre, que é o valor que a gente tem que receber da venda. Concluir venda, resetou todos os campos, gerou um código novo para uma venda nova. Beleza? A gente acaba a aula por aqui, tá? Essa aula demorou um pouco mais, mas é porque tinha coisa
bastante função para corrigir. E na próxima aula a gente vai aprender a fazer o fechamento de caixa e vai começar a construir o nosso painel de controle, tá? A dashboard que chama, que vai indicar todos os nossos numerais de venda, tá? Venda de cartão, venda de dinheiro, venda de Pix, venda cancelada, venda não cancelada, de relatório de venda, busca por data, a gente vai configurar isso aí tudo. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, dá o seu dislike. Não tem problema não. O importante é que você participe, interaja com a gente, tá? Quero agradecer todo mundo aí que tá mandando e-mail, perguntando pra gente tirar dúvida junto, fazendo pergunta, fazendo comentário lá nos vídeos. E muito obrigado aí. Até a próxima aula. Um abraço, pessoal. Tchau.